conhecer, apresente-se a ele, a ela. Fale para ele, para ela que ele e ela está no melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Melhorou. Aí. Obrigado. Poderia abrir a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 18 de Mateus. Capítulo 18 de Mateus. Enquanto você vai procurando, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui. É mesmo um privilégio. E poder ministrar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Sempre grato ao nosso pastor, à nossa pastora, que estão provavelmente nos assistindo. E ao nosso pastor Paulo, a pastora Marta também, muitíssimo obrigado. Aos amigos, aos colegas, los hermanos, graças. E a minha esposa, que faz parte disso tudo. Obrigado, meu amor. Capítulo 18 no livro de Mateus. Eu quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite sobre quem é o maior no reino dos céus, ou quem é o mais importante no reino dos céus. Eu não sei se você alguma vez se fez essa pergunta, ou já leu essa passagem bíblica quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem é o mais importante? Quem é o maior? E eu fiquei pensando comigo mesmo, por que eles perguntaram? E tem uma resposta de Deus para os nossos corações nessa noite, e eu quero poder compartilhar contigo. Versículo número 1, a Bíblia vai dizer que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando. Você poderia me ajudar lendo a pergunta? 1, 2, 3. Quem é, porventura... Vamos ler de novo, como se você realmente quisesse saber quem é o maior. Versículo número 1, por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem é, porventura, o maior no... Versículo número 2, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo número 3, ele diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo número 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo número 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículo número 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa noite é que a importância desse ensinamento, desse momento que Jesus está tendo com seus discípulos, é de suma importância, porque os 3 evangelhos sinóticos, eles vão nos ensinar, eles vão redatar, eles vão falar o mesmo acontecimento. Então, no Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos ver que aquilo que está acontecendo em Mateus 18 é muito parecido com o que está em Lucas, com o que está em Marcos. Isso quer dizer que nós podemos comparar uns com os outros, vendo que Jesus, ele está enfatizando algo importante para nós. Se está nos 3 evangelhos, é porque era algo muito importante. E quando ele começa a se dirigir, a falar com seus discípulos, ele começa a enfatizar algo que nós precisamos entender. Quando Jesus ele responde aos discípulos,
A pergunta foi qual? Quem é o maior no reino dos céus? Mas Jesus não responde falando quem é o maior. Jesus não responde de uma vez já de entrada, de cara, quem é o mais importante. Ele dá umas pautas antes de entrar na importância de quem é o maior, quem é o mais importante. Ele entra ao respeito de quem precisa ter algumas características para primeiro entrar no reino dos céus, para depois ter a habilidade, a capacidade de se achar o maior e o mais importante. Então, vendo a importância desse ensinamento e como ele é enfatizado nos 3 evangelhos, podemos então construir um argumento sólido em defesa de que Jesus está exaltando mais a humildade do que qualquer outra virtude cristã. Jesus, ele está exaltando a humildade muito mais do que qualquer outra virtude cristã. Ser humilde. O segundo ponto que nós precisamos entender é o contexto do que está acontecendo nos versículos de 1 ao versículo número 6. Porque a gente precisa entender algo. Jesus agora, no capítulo 18 de Mateus, ele está no 4º sermão, no 4º ensinamento, na 4ª palestra, dirigindo-se à comunidade cristã daquela época. O capítulo 18 vai constituir o 4º bloco de ensinamentos a respeito de como conviver em comunidade, como irmãos, como comunidade cristã. O primeiro está no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, a nova lei. O segundo ensinamento de Jesus vai estar no capítulo 10 do livro de Mateus, que ele vai falar sobre a obra e a conduta ética no céu. O terceiro ensinamento, ele está nesse nós que estamos vendo, no capítulo 18, até o capítulo 19, versículos 1 até o capítulo 19, vai ter os ensinamentos do terceiro e o 4º ensinamento a respeito das instruções para os discípulos sobre os problemas eclesiásticos e a comunidade cristã. E no 5º está no capítulo 24, ele vai ensinar sobre o caráter e o que aconteceria nos últimos dias. Jesus está vindo numa série, ele está pregando uma série de como ser uma comunidade cristã, trazendo ensinamentos para a comunidade, para os irmãos, para a igreja. Só que agora ele está trazendo uma instrução para a igreja, mas ao mesmo tempo respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram. Em outras palavras, quando nós procuramos algumas instruções de como ser igreja, a gente vai procurar no livro de Romanos, no livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo nos ensina os princípios teológicos de como ser uma igreja. Mas Mateus já tem uns ensinamentos de Jesus de como ser uma igreja saudável, abençoada. E agora Jesus, ele está ensinando a igreja e respondendo aos discípulos ao respeito de quem é o maior ou quem é o mais importante. E o que ele vem ensinando me levou a pensar a respeito da importância das características que a gente precisa ter para sequer entrar no reino dos céus, fora ao respeito de pensar de eu quero ser o maior ou o mais importante. Bom, o terceiro ponto que a gente precisa entender é que esse ensinamento ele está sendo diretamente para os discípulos, mas indiretamente para a igreja. E por que para os discípulos? Porque um pouquinho antes a gente vai ver que os discípulos estão caminhando a Capernaum e eles estão indo. E nesse caminhar eles começam a discutir, evangelista. A discussão deles é quem é o mais importante. Os discípulos agora começam a ter uma discussão, quem é o maior, quem é o mais importante. E tudo isso surgiu por causa que Pedro, um pouquinho mais antes do que isso, teve uma revelação do céu quando Jesus pergunta para eles, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Alguns dizem que você é o profeta, etc. E ele pergunta, e vocês? E aí Pedro se levanta e a resposta de Pedro é, você é
o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: Pedro, aquilo não foi a carne que te revelou, mas o próprio Deus. E agora o teu nome não será mais Simão, será Pedro, e sobre essa roca eu edificarei a minha igreja. Coloca Pedro num lugar altíssimo. Agora Pedro virou essa cara importante. Depois que acontece isso, os discípulos começam a discutir sobre quem é o mais importante, ou quem é o maior no reino dos céus. A pergunta que ressalta no meu coração nessa noite, é porque eles estavam discutindo a respeito de quem é o mais importante. Será que não teria mais outras discussões mais importantes, outras pautas, outros temas, outros problemas mais importantes do que quem é o mais importante no reino dos céus? De quem é o maior no reino dos céus? E eu faço essa pergunta para ti: quem é o maior? Quem é o mais importante? Aí muitos vão dizer Jesus, lógico, Ele é o mais importante. Outros vão dizer é Deus, outros vão falar o Espírito Santo, outros vão falar os profetas, outros vão dizer eu. Mas Jesus deixa muito claro, nos versículos 1 até o versículo número 6, sobre quem é o mais importante no reino dos céus. Então eu tenho 3 características que nós precisamos ter para tornarmos, ou para nos tornarmos a pessoa mais importante no reino dos céus. Alguma vez você já se perguntou: será que eu posso ser a pessoa mais importante no reino dos céus? Será que alguma vez você já leu esse versículo perguntando para si mesmo: será que eu consigo ser essa pessoa? Quem alguma vez se fez essa pergunta? Assim, honestamente. Obrigado pela sinceridade. Todo mundo aqui nunca se fez essa pergunta. Bom, eu te pergunto: será que você é capaz de ser a pessoa mais importante no reino dos céus? E quando eu falo, eu não estou querendo te colocar numa posição além, mais importante do que Jesus. Não é isso. É te fazer entender que existem algumas características que vão nos ajudar a nos tornar pessoas mais próximas de Jesus, e que vão nos dar características que vão nos levar a entrar no reino dos céus. E uma vez que nós entramos no reino dos céus, vamos ter a capacidade de entender por que Jesus está falando isso. Eu vou devagar para poder explicar melhor a pergunta: quem é o mais importante no reino dos céus? Os discípulos agora discutindo, pastor Paul, sobre quem é o mais importante. Será que não tem outros problemas para discutir? Será que não tem outras coisas mais importantes para colocar em pauta, para discutir? Mas a discussão é quem é o mais importante. Então Jesus aproveita esse momento, aproveita a discussão, aproveita a pergunta, traz um ensino para a igreja, indiretamente, mas diretamente um ensino para os discípulos. Será que tem algum discípulo aqui nessa noite? Discípulo é aqueles que seguem Jesus, os seguidores de Jesus. Será que tem algum seguidor de Jesus nessa noite? A grande maioria é, os que não são, tudo bem. O ensino é diretamente para os discípulos, mas indiretamente para a igreja. Então Jesus está ensinando isso para todos, absolutamente para todos. Então 3 características para nós podermos nos tornar a pessoa mais importante no reino dos céus. E eu vou explicar o porquê eu coloco dessa maneira. Veja que Jesus, e você precisa entender que Jesus, Ele vai enfatizar 3 características. As 2 primeiras, Ele enfatiza para, primeiro, você tendo elas, você terá capacidade de entrar no reino dos céus. Então Jesus, Ele não responde a pergunta diretamente, mas indiretamente, Ele responde a pergunta sobre quem é o mais importante, para dizer aos seus discípulos: antes de perguntar quem é o mais importante, primeiro se preocupe em entrar no reino dos céus. Então Ele passa as primeiras 2 características que Ele enfatiza para poder entrar no reino dos céus, e a terceira que Ele diz é a característica que faz a pessoa se tornar a pessoa mais importante ou a pessoa maior no reino dos céus. Então vamos lá. Primeira característica está no versículo número 3. A Bíblia vai dizer no versículo número 3: e disse,
em verdade vos digo. E todas as vezes que você for ler a Bíblia, e essa parte aqui é importantíssima entender, em verdade vos digo. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre em verdade vos digo, antes de alguma fala de Jesus, porque não é em todas as falas de Jesus que tem essa parte que diz em verdade vos digo, ele está querendo enfatizar a importância das palavras que ele está ensinando, os princípios que ele está soltando. Então ele está dando algo muito importante, ele está expressando algo muito importante que precisa ser enfatizado, que você precisa entender na importância do que ele está falando. E ele diz, é verdade vos digo, que se não vos converterdes. Essa palavra converterdes, ela vem do original strefo, que significa dar a volta, que significa mudar de direção, que significa virar de si mesmo. E ela vem da raiz do arrependimento, de se arrepender, arrepender-se. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você não tiver a capacidade de virar de si mesmo do seu pecado e tornar um rumo diferente para um rumo contra, um rumo que vai oposto ao seu pecado, primeiro, você não tem direito a entrar ao reino dos céus. Uma das qualidades de quem entra para o céu e para o reino dos céus é a capacidade de se arrepender. É a capacidade de se arrepender. Repete comigo. A capacidade de se arrepender. Nós temos a facilidade de entrar no caminho do remorso, mas não do arrependimento. Nós temos a capacidade de pedir perdão para Jesus pelos nossos pecados, mas continuamos cometendo o mesmo pecado dia após dia. E aquilo tem um nome, todas as vezes que você entra no mesmo pecado, mesmo sabendo que aquele pecado que você está cometendo é um pecado, mas mesmo assim você continua fazendo o mesmo, aquilo tem um nome, daquilo é iniquidade. Jesus está dizendo, escuta, você quer entrar no reino dos céus para poder ser o mais importante, a primeira característica que você precisa ter é se arrepender e se converter. Pastor, eu já aceitei Jesus e já me converti. Sim, ele está falando da capacidade de se converter diariamente, para poder ter uma virada de rumo diariamente do nosso pecado. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Escuta, aqui está dizendo que os tempos de refrigério, hoje eu estou todo embolado, é a culpa do pastor Paul. Ele fica me mandando os vídeos do pastor dominicano. Ah, tio papi, cadê o Paul? Ele está se escondendo, tá vendo? Eu vou de novo. Já me perdi. Aqui. Ele está dizendo que vai ter tempos de refrigério, sim ou não? Sim ou não? Mas para você ter tempo de refrigério, você precisa o quê? Arrepender-se e converter-se. Talvez você não está vivendo um tempo de refrigério, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não permite, não é porque Deus não liberou. Talvez é porque você ainda não se converteu e não se arrependeu do seu pecado. Refrigério vem sobre a nossa vida todas as vezes que a gente tem a capacidade de dizer, eu vou dar uma virada de rumo, arrependei-se, é girar si mesmo, é tomar uma outra direção. Me dá uma música de que eu preciso mudar de direção, que eu estou caminhando pelo caminho do pecado, mas eu preciso mudar de direção. Quando você tocar a música, eu vou virar. Estou caminhando e eu preciso ter essa sensibilidade de que eu entendi, obrigado, eu entendi. Mudei de rumo.
Escuta. Todas as vezes que você vai fazer algo que você mesmo sabe que pode entristecer o Espírito Santo, você está fazendo o oposto a se converter e se arrepender. Você está dizendo: eu conheço o caminho que eu devo ir, e eu sei que eu tenho que dar a volta de mim mesmo, mas por causa do que aquilo que eu quero fazer é mais forte do que Deus está mandando fazer, eu continuo no mesmo caminho. E aí eu vivo problemas, consequências, tempos de não refrigério, e eu fico perguntando: Deus, quando que vai vir meu tempo de paz, meu tempo de bonança, meu tempo de refrigério? E Ele está sendo muito claro em enfatizar: tempo de refrigério vai ter sobre a tua vida, você só precisa primeiro se converter e depois se arrepender. É simples assim. É simples assim. Escuta, nós vivemos num tempo, numa era tão egocêntrica, em que todos fazem de tudo para serem vistos, para serem reconhecidos. Todo mundo procura likes, todo mundo procura seguidores, todo mundo procura ser reconhecido, todo mundo procura viralizar, todo mundo procura ser o mais observado, o mais visto, todo mundo está procurando ser famoso, todo mundo está procurando estar acima dos outros. Isso aqui não é recente, não é novo, isso aqui vem desde a época de Pedro, desde a época dos discípulos. Naquela época não tinha Instagram, mas o desejo de ser mais importante e o mais famoso já existia. Quem é o mais importante? Eles começaram a discutir entre eles. Só o fato de Jesus dar um elogio em Pedro já acabou. Os outros 11 ficaram perguntando: e quando que vai ser a minha vez? Quando que eu vou ser exaltado? Quando que Jesus vai falar algo ao meu respeito para me colocar acima e mais importante, maior do que os outros? E eles começaram a ter essa importância de entender que ser importante é o mais importante, que ser o maior é o mais importante. E Jesus agora está explicando para eles: olha, está tudo errado. Está tudo errado, porque a motivação está totalmente equivocada. Quem se lembra da mãe dos filhos de Zebedeu? Mateus 20, a mãe dos filhos de Zebedeu vai chegar em Jesus e vai falar para Jesus: Jesus, será que é possível, quando você chegar na tua glória, você dá uma ordem no reino dos céus? Ela já chega comandando Jesus e pede para Jesus: Jesus, dá uma ordem. Ela não está perguntando: Jesus, será que é possível? Ela já chega falando: Jesus, dá uma ordem para que, quando o Senhor esteja reinando, um dos meus filhos esteja sentado na tua direita e o outro na tua esquerda. Aí Jesus diz: ah, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Bota ali. Então aproximou-se de Jesus a mãe de Zebedeu, seus filhos postraram-se de um e fez-lhe um pedido. Versículo número 1, não é um pedido, porque ela já vem comandando. Versículo número 1, versículo 21, próximo versículo. E diz-lhe: que queres? Ela respondeu: disse que estes dois meus filhos assentem-se de uma direita e de uma esquerda. Em outra versão vai dizer assim: dá uma ordem. Próximo versículo, versículo 22. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Pode vocês beber o cálice que eu vou beber? O que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Versículo número 23. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Próximo versículo, versículo número 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os seus dois. A briga já estava no coração deles. Aquilo só floresceu, só saiu para fora, que já estava dentro deles. O veneno de querer ser o mais importante e o maior já estava dentro deles. Eles já tinham bebido daquilo. Jesus agora está falando para eles: escuta, vocês precisam entender que se vocês não se arrependerem, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Segunda característica que Jesus vai exaltar aqui no versículo número 3, enfatizar no versículo número 3, é tornar-te, versículo 23, versículo 3 do capítulo 18. Se vocês não tiverem a capacidade de se converter e tornar-te como essa criança, ou ser como essa criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Amém. A palavra tornar-te, ou a palavra ser como, vem do original que significa forjar. Forjar.
E eu fui procurar o que forjar significa, e aquilo que eu procurei no dicionário e eu vi é dar forma inicial com um martelo a uma peça de metal. Dar forma inicial com um martelo a uma peça de metal. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês não conseguirem se tornar como uma criança, ou ser como uma criança, ou seja, em outras palavras, se vocês não conseguirem voltar ao plano original, no qual vocês são a peça de metal, e Jesus é o martelo, e Ele nos dá a forma que Ele quer, não é a forma que a gente quer, vocês poderão entrar no reino dos céus. E eu te pergunto, quantas vezes a gente falou para Jesus, Jesus, deixa que eu sou o martelo, e o Senhor é o metal. Porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira, eu quero dar o meu jeitinho, eu quero fazer da maneira que eu quero fazer. Jesus está dizendo, o problema é que vocês cresceram tanto, ficaram tão maduros, de que se esqueceram o que é ser a peça de metal na mão de aquele que tem um martelo. Ficaram tão duros que agora é impossível colocar vocês na forma inicial, no plano original, daquele jeito que vocês eram no começo. Lembre-se quando você se converteu, as tuas primeiras obras eram só chorar e se arrepender. Foi passando o tempo, você foi crescendo, aprendendo, você conseguiu ver que dava para dar um jeito aqui, lá, e você saiu da forma original e agora você começou a se dar a sua própria forma, sua própria persona. E você agora começou a criar o seu próprio caráter, você fez a sua maneira, e Jesus está dizendo, se você não tiver a capacidade de voltar ao plano original, cujo qual o martelo está na minha mão, e você é um metal que eu dou forma, você não terá capacidade de entrar no reino dos céus. É muito simples. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, está dizendo, se você não tiver a capacidade de se tornar um metal, e deixar que o martelo coloque você no seu lugar, que o martelo coloque você da sua forma, que Ele quer que você seja, não do teu jeito, você não terá a capacidade de entrar no reino dos céus. E ali que aquilo tocou muito no meu coração. Porque eu fiquei pensando, quantas vezes eu faço as coisas do meu jeito? Sem perguntar, sem orar, sem jejuar, sem consultar, simplesmente o faço porque eu cresci, agora eu sei como fazer as coisas. Pois bem, às vezes o crescer e saber como fazer as coisas nos afastam mais do que nos aproximam de Jesus. Às vezes o fator de ser maduro pode ser uma pedra de tropeço para as nossas vidas. A gente virou tão maduro que a gente ficou tão duro, que a gente não é mais ensinável, a gente não tem mais um coração aberto para ser ensinado, a gente não tem um coração mais aberto para ser chamado a atenção, a gente é chamado a atenção, acha ruim, vira rebelde, vira cara, não aceita. E supostamente crescer era ter um coração mais humilde, era ter um coração mais aberto, um coração mais ensinável, mas viramos o oposto, crescemos e ficamos mais duros, ficamos mais resilientes às coisas de Deus. Então Jesus está dizendo, escuta, gente boa, você cresceu, parabéns, você tem muita teologia, parabéns, você fez um monte de curso, parabéns, mas aquilo te prejudicou mais do que te ajudou.
E eu não sou contra o crescimento, não sou contra o ensino, não sou contra os cursos, não sou contra de nada disso, absolutamente. Mas quando isso vira algo que sobre para o meu coração e eu começo a me achar que eu sei, que eu conheço, que eu posso, o crescimento me atrapalha mais do que me abençoa. Provérbios 27, versículo 17 diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Escuta. A gente pode medir o coração da pessoa. E se a pessoa é como criança, quando começam a ter problemas entre os irmãos da igreja. Lembre-se, Jesus está ensinando isso para a igreja, para os discípulos. Então, Provérbios 27, 17 diz: ferro com ferro se aguça, e assim é feito que o homem afia o rosto do seu irmão. Sabe o que é isso? Afiar o rosto do seu irmão? É ter a capacidade de dizer para ele: olha, eu não gosto do que você falou, eu não concordo com o que você falou, mas isso não pode me dar o direito de virar as costas e ficar ofendido contigo. Porque se ferro com ferro se aguça, vamos nos aguçar. Agora, se aguçar não está dizendo levar literalmente não. Está falando a respeito de você chegar no seu irmão, ter a capacidade de dizer: olha, eu não gostei, e teu irmão ter a capacidade de dizer: me perdoa por ter te machucado, me perdoa por ter te ofendido, não vou fazer assim da próxima vez. Quando você pega... Quem aqui é chefe de cozinha? Aqui é o chefe. Em 30 segundos, nos explica o processo de fazer um purê de batata. Descascou a batata. Bom, primeiro escolhe a batata, né? Porque não pode ser qualquer batata, chefe. Eu não vou te ajudar que eu não sou chefe, mas esse processo eu conheço. Né? Primeiro vai e escolhe as batatas. Descasca. Cozinha. Para que precisa cozinhar as batatas? Porque senão... Você já tentou fazer purê com 2 batatas duras? Você pode tentar alguma vez, vai ver se dá certo. Mas pela tua experiência, o senhor acha que dá certo? Por quê? Porque assim é o nosso processo. A gente nunca vai conseguir virar purê de batata com o nosso irmão porque a gente está duro demais. E o que acontece quando a batata fica dura demais, chefe? Então precisa fazer o quê? Voltar para o quentinho. É assim a gente também precisa. Duro demais. Voltar para o quentinho. Uma vez que o processo da batata estar no ponto, tira da água. E aí faz o quê? Amassa. Você pegou aquelas 2 batatas, se escolheu, que já passou pelo processo. Estava muito dura, teve que voltar. Às vezes a gente tem que voltar. Me dá uma música que eu preciso voltar o quentinho. Eu preciso voltar para a água fervendo. Sabe quando a batata fica muito dura? Volta lá dentro porque está muito dura. E aí, como que o senhor sabe que aquela batata dentro daquela água está pronta? Mas para ver se está mole, o que o senhor faz com ela? Espeta. Quantas vezes a gente tem que ser espetado para ver se a gente está no ponto ou não? Aí ela sai e aquelas 2 batatas amassou, virou um purê de batata maravilhoso. Botou uma manteiguinha, Filadélfia, né? Glória a Deus. E aí, uma vez que essas 2 batatas viraram purê de batata, consegue separá-las uma da outra? Versículo 17, capítulo 27. Assim como o ferro se aguça com o ferro, assim o seu irmão afia no seu rosto do seu irmão. É isso que significa. Significa que a gente pode até não concordar, mas estamos juntos, estamos num purê, não tem como nos separar. Não tem como a gente ficar 2 batatas duras, sólidas, separadas. A gente virou mole demais que agora somos uma batata só, um purê de batata só. Posso até não gostar do teu jeito, posso até não gostar do que você fala, posso até não gostar da tua teoria, mas somos uma batata, um purê de batata. Então, todas as vezes que você pensar
que você tem direito a ficar ofendido com seu irmão, lembre desse versículo. Eu estou muito duro, eu preciso voltar para a água fervendo. Porque se eu estivesse no ponto de ser purê de batata, eu não teria problema de dizer, me perdoa. Ou de dizer, eu te perdoo. Ou de dizer, olha, escuta, eu não concordo, não gostei, mas vamos continuar. Jesus está dizendo, se você quer ser o maior, primeiro, se preocupe com entrar no reino dos céus. Para poder entrar, primeiro, você precisa se converter e se arrepender. Segundo, você precisa ser como criança, que é o processo de ficar pronto para virar um purê de batata. E aí, ser como criança, eu fui estudar sobre a idade da criança que Jesus colocou no meio dos discípulos. Os estudiosos vão dizer que a criança tinha entre uma idade de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. E aí, pastor Agenor, ele diz para os seus discípulos, vocês precisam ser como esta criança, de 2 anos. 2 anos. Quem aqui tem criança de 2 anos? Ou 3? Levanta a mão. 2 ou 3 anos. Ou 4, talvez até 4. Mas 4 já foi bem longe. 2 ou 3? Tem vários. Tem vários que ainda ficaram no 3. Escuta. Por que Jesus compara a quem vai entrar no reino dos céus como uma criança? E eu fui perguntar a mim mesmo por quê. Por que Jesus pegou uma criança de 2 anos? Uma criança que não sabe o que é a vida, uma criança que não paga contas, uma criança que não sabe o que é dívidas, uma criança que não sabe o que é tristeza, ou talvez até saiba, mas não no ponto de sofrer, de traumas. Uma criança não sabe o que é perder alguém, uma criança não sabe o que é ficar em depressão, o que é ficar com problemas emocionais, sentimentais. E aí eu entendi o porquê. Se você pegar uma criança de 2 anos e você dizer para ela, você sendo o pai ou a mãe, você dizer para essa criança, olha, você não pode falar com nenhum estranho. Alguém que você não conhece, você não pode falar com essa pessoa, você não pode ir embora para qualquer lugar com qualquer pessoa que seja estranha. Quem já ensinou isso para os seus filhos? Todos nós que temos filhos já ensinamos isso para os nossos filhos. E por que a gente não pratica o que a gente ensina? Por que a gente fala para os nossos filhos, não vai embora com estranhos? Mas a gente, sim, ouve a voz dos estranhos, mais do que o nosso próprio pai. A gente dá atenção a vozes que não são do nosso pai, mais do que o nosso pai. A gente vai por caminhos que o nosso pai já pediu para nós irmos, mas a gente continua indo. Jesus está dizendo, criança de 2 anos, você diz para ela, não vai por aí, essa criança não vai. Vocês cresceram tanto, ficaram tão maduros que agora estão caminhando pelo seu próprio caminho. Volta a ser como uma criança de 2 anos. Que você tenha a capacidade de escutar a voz do seu pai e dizer a verdade. Eu não preciso estar por esse caminho, eu preciso voltar ao caminho que eu deveria estar trilhando. Uma criança de 2 anos reconhece a voz do seu pai. A criança pode até não ver o pai, mas se o pai falar, a criança reconhece a voz do seu pai. E domingo agora, eu estava aqui, desci do púlpito depois do nosso culto, eu estava atendendo alguns irmãos aqui, e o Luiz Ivai estava lá perto da porta ali, e eu vi que ele estava fazendo alguma coisa na parede, mas graças a Deus não estava com nada na mão, ele estava, glória a Deus mesmo, pastor Adilson, ele estava pretendendo de pintar a parede com os dedos dele. Só que eu vi, eu percebi, eu pensei, nossa, ele está fazendo alguma bagunça. E aí eu gritei, Luiz Ivai! E na hora que eu gritei, Luiz Ivai, ele parou, baixou a mão, gelou um segundo, virou, e aí ele me viu. Mas na hora que eu gritei o nome dele, ele parou na hora, porque ele reconheceu a minha. Todas as vezes que Deus grita para nós, para, e a gente não para. A gente cresceu, né? Não precisa ficar ouvindo a voz do Pai toda hora, pedindo para nós parar.
Não precisa ficar ouvindo a voz de Deus dizendo, não vai por aí, a gente já cresceu, né? A gente é maduro demais para ficar ouvindo a voz do paizinho. E Jesus dizendo, volta a ser como uma criança de 2 anos, que tem a sensibilidade de parar todas as vezes que o pai grita, todas as vezes que o pai fala, todas as vezes que o pai diz, parou na hora, virou, procurou o pai. Sabe, a nossa vida teria muitos menos problemas, muito menos pecados, se a gente tivesse a sensibilidade de que na hora que a gente vai fazer algo errado, ouvisse a voz de Deus falando o nosso nome, e a gente parar, gelar e virar de si mesmo e dizer, verdade, paizinho, eu vou voltar. Eu não é. A gente cresceu demais ou não? A gente precisa voltar a ser como uma criança. Outra característica importante de uma criança é que a criança não tem desejo nenhum de ser importante. Você pega uma criança que talvez recebe uma refeição por dia e coloca uma outra criança que recebe 30 refeições por dia. Nenhum dos dois se acha mais importante. Os dois simplesmente querem brincar e passar um momento de diversão. Porque os discípulos começaram a discutir sobre quem é o mais importante. Por que essa necessidade de querer se sobressair a mais do que os outros? Por que eu preciso ser maior do que o outro? Voltar a ser como criança. Criança de 2 anos não tem problema em perdoar e em pedir perdão. A gente cresce e pode ficar dias sem falar com o outro, simplesmente pelo fato que a gente não está disposto a pedir perdão. Orgulho. Ou até perdoar. Orgulho de novo. Sabe, aconteceu alguma coisa e você não tem a capacidade de, nessa mesma hora, liberar perdão ou pedir perdão. É porque você cresceu demais. É porque nós crescemos demais. Porque a gente está tão maduro que virou duro. Sabe, a gente criou tantas maneiras de crescer e ficar mais inteligente, que a gente esqueceu o primordial. Ser como criança é o que me dá acesso ao reino dos céus. A criança de 2 anos, ela é totalmente dependente. Ela não é independente. Você nunca vai ver uma criança de 2 anos falando, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a minha própria comida. Ela depende totalmente do seu pai. O que o seu pai der para essa criança, a criança recebe e não fala nada. Simplesmente aceita, ama e recebe. Porque ela confia no seu pai e sabe que seu pai vai dar o melhor para ele. Por que a gente ainda luta em contra a confiança de Deus? Sabe, você está pedindo para Deus, Deus faz, e Deus não está fazendo. Aí o que você faz? Você vai lá e você faz do seu jeito. E Deus tinha algo melhor. Deus tinha algo maior para nós. Mas por causa que a gente se independizou demais e já não confia como confiava antes. Então a gente agora faz tudo pelo nosso braço, pela força do nosso braço, da nossa maneira, daquilo que a gente acha que tem que ser. E Jesus está falando. Não é sobre achismo, é sobre confiar e ser dependente. A gente precisa ser como uma criança. Essas 2 características colocam a pessoa capaz de simplesmente entrar no reino dos céus. Já ficou muito difícil. Ficou tão difícil para entrar fora pensar que eu quero ser o mais importante, quero ser o maior. Essas 2 primeiras características, Jesus agora fala para os seus discípulos, querem entrar no reino dos céus, sejam assim como criança. Aprendam a se arrepender, aprendam a ser como uma criança. E o terceiro, está no versículo número 4. E aqui Jesus responde aos seus discípulos, vocês querem ser o mais importante? Então sejam assim, versículo número 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, é o maior no reino dos céus. A resposta de quem é o maior é aquele que é o mais humilde. A palavra humilde significa derrubar o orgulho
ter opinião modesta de si mesmo e estar desprovido de soberba. E aqui que ficou estreito para todos nós. Porque a humildade, ela vai em contra todo o que o sistema nos ensina, que inclui rejeição de padrões mundanos, tais quais o orgulho, fama, status elevado, se achar ser algo quando realmente não é nada, querer ser além do que é, ou ser melhor do que o outro. Escuta, ele está dizendo, o momento que vocês forem realmente humildes, vocês poderão dizer, eu posso me tornar o mais importante do reino dos céus. E por que isso é tão impossível? Porque todos nós sempre temos algo que fere o nosso orgulho. E assim, a gente não é uma pessoa humilde. Efésios 4:2 vai dizer assim, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando vê algum problema, a gente não suporta com amor. A gente já quer entrar e resolver o problema. Eu não quero saber como, só quero resolver. Não funciona assim. Filipenses 2:3, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas bem, sejam humildes e considerem-se uns superiores aos outros. Provérbios 11:2, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tiago 3:13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre com o seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém de sabedoria. Em outras palavras, as obras da sabedoria é humildade. Quem não é humilde é tolo. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te mostrou ao homem o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu te pergunto, nós temos essas 3 características? A gente perdeu a capacidade de achar que porque a gente cresceu, já não temos mais espaço no colo do Pai. Criança de 2 anos, quando o pai chega, a primeira coisa que quer é dar um abraço. E se o pai senta, quer sentar no colo do seu pai. Pois bem, quando foi a última vez que você se sentou no colo do pai? É que a gente cresceu demais, que a gente acha que não precisamos mais colo. Aquele colinho que você sentou e diz, olha, eu não estou bem, pai. Aquele abraço do pai que você não recebe faz muito tempo, não é porque o pai não está sentado com os braços abertos, é porque você se achou que você é maduro demais, já não merece mais um abraço, já não merece mais o colo. Jesus está falando, você pode ter até 100 anos, mas se dentro de você criar uma criança, você tem espaço sim no colo do Pai. Existe ainda espaço para ti no colo do Pai. Dentro dos braços do Pai cabe você com 5 ou com 30, cabe você com 20 ou com 80 anos, cabe você do jeito que você chegou em Jesus, ou quando todo o teu tempo de crente que você tem, 20 e 30 anos, não interessa. O braço do Pai é para quem aceitou Jesus hoje, ou para quem já tem Jesus no seu coração há 50 anos. Braço e colo do Pai nunca deixa de ser braço e colo. É porque a gente agora virou homem demais como para achar que não merecemos mais um colo, que não precisamos chorar mais, que não precisamos ser vulnerável mais com o Pai e dizer, Pai, eu não gostei, está doendo. É homem demais como para dizer, olha, não posso sentar mais no colo, porque isso aí é de criança. Perdeu a sensibilidade de ser como criança, então também perdeu a capacidade de entrar no reino dos céus. Escuta, a proposta de Jesus não foi para eles dizer, olha, a barra é tão alta que vai ficar impossível. A resposta de Jesus é, ainda há espaço para vocês no colo do Pai. Ainda há de existir uma criança dentro de você. Ainda há tempo de você voltar para o braço do Pai e dizer, Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado mais o seu filho. E o Pai vai te receber com braços abertos. Por quê? Porque desde o momento que você se achou grande demais, maduro demais, grande demais, Ele te deixou ir, mas quando te deixou ir, Ele já estava com os braços abertos te esperando de volta. Escuta,
a gente precisa voltar a ser como uma criança de 2 anos. Que se eu não tenho a resposta, não interessa, eu confio no Pai. Se eu não consigo achar a resposta, não interessa, no colo do Pai terá resposta. E se não tiver resposta, terá consolo para aquilo que está me tirando a paz. E se não tiver consolo, vai ter pelo menos um abraço do Pai, porque com o abraço do Pai, tudo é resolvido. Escuta, a gente quer respostas, a gente quer milagres, a gente quer que Deus faça, e o que Deus está pedindo de nós é: vem que eu te dou um abraço. Talvez no teu abraço, no abraço de Deus contigo, está a resposta dos teus problemas. Talvez no colo do Pai está tudo o que você precisa, mas como você fica tão longe do colo do Pai, você está lutando com a vida e com as respostas que você precisa. É a hora de voltar ao colo do Pai. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Eu não vim para te dizer nessa noite que Jesus colocou um padrão, um standard tão alto que é quase impossível cumpri-lo para entrar no reino dos céus, fora ser o mais importante. Eu vim te dizer nessa noite que se você encontrar aquela criança dentro de você que ainda está, que talvez você a fez dormir, que talvez você pediu para ficar quieta, que talvez você pediu para não falar mais, que talvez você deixou para o lado porque você cresceu tanto, se essa criança hoje voltar para os braços do Pai, para o colo do Pai, ainda há resposta, ainda há abraço, ainda há tempo de dizer para o Pai: Pai, eu pequei contra os seus e eu pequei contra ti, virei grande demais como para me achar que ainda não tem espaço para mim no colo. Eu vim falar com pessoas nessa noite que precisam um abraço do Pai, com pessoas que ficaram tão longe do colo do Pai, que hoje você precisa entender: o Pai te chama de volta. Não interessa o que você fez, não interessa o quanto você cresceu, não interessa quão inteligente você é, não interessa quantas riquezas você tem. Criança de 2 anos, com ou sem riqueza, precisa do colo do Pai. E se você faz tempo que não se sente que tem um abraço do Pai, que tem um colo do Pai te esperando, é porque você se afastou do que realmente é importante: a entrada no reino dos céus. Eu te pergunto, faz quanto tempo que você simplesmente não chega na presença de Deus e diz para Deus: eu não quero nem falar, eu só quero um abraço, eu só quero um colo, eu só quero estar. Você já percebeu que as tuas orações mudaram? O teu jeito de pedir mudou. O teu jeito de chegar na presença de Deus mudou. O teu jeito de adorar mudou. O teu jeito de orar mudou, porque cresceu demais. Jesus não está interessado quanto você cresceu. Ele fica feliz com o teu crescimento. Mas Jesus está interessado: será que você ainda tem um coração de criança, capaz de voltar ao colo do Pai se for preciso, quando for preciso, na hora que for preciso? Será que você ainda é capaz, sensível, de ouvir a voz de Deus, quando Ele falar o teu nome, você virar na hora e dizer: eu não vou fazer o que ia fazer? Sensibilidade como uma criança, de ouvir a voz do Pai. Eu quero fazer um convite rápido. Aí no teu lugar, todo mundo com os olhos fechados, mas eu sei que Deus está chamando os seus filhos, as suas filhas, para um tempo de colo e abraço. Aquilo tudo vai resolver o teu pecado, vai resolver o teu problema, vai resolver a tua necessidade, vai receber o teu milagre, colo é tudo, presença é tudo, abraço de Deus é tudo que a gente precisa. Ele tem consolo para quem está necessitando no abraço. Ele tem paz para quem necessita no colo dele. Ele tem o amor que você não sente faz tempo no abraço dele. Ele tem a presença que você não sente faz tempo no abraço, no colo dele. Eu te pergunto nessa noite: você cresceu demais? E se a tua resposta for sim,
Então você está muito longe de ser aquele que pode entrar no reino dos céus. Eu te convido nessa noite. Eu provoco aquela criança dentro de você de novo, a voltar a confiar no Pai, a voltar a crer no Pai. Me perdoa se eu te machuquei, me perdoa se eu não fiz aquilo que você esperava de mim, se eu fiz mais ou menos, me perdoa. Eu quero ser como essa criança que com 2 anos de idade não sabe o que é a vida, mas tem acesso ao reino dos céus, que não sabe o que é dor, sofrimento, trauma, mas sabe o que é ser humilde para entrar no reino dos céus, mas sabe o que é pedir perdão, se arrepender para entrar no reino dos céus. Senhor, a tua igreja, a tua noiva está aqui. E eu posso até dizer que muitos de nós não conseguimos ser essa criança, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não quer, é porque a gente já teve uma experiência ruim na área da paternidade biológica. Então isso te impede de ver a Deus como teu Pai eterno. Você não consegue ver a Deus como teu Pai. Você tem Deus como teu Senhor, como teu Deus, mas não consegue tê-lo como teu paizinho, porque já foi defraudado pelo teu pai biológico. Você não teve um pai presente, você já foi machucado na área da paternidade. Com teus braços de amor. Eu quero orar por alguém que nessa noite diz: pastor, realmente eu não consigo ver Deus como meu pai, porque eu já sofri com meu pai biológico aqui na terra. E hoje Deus quer trazer cura para a tua vida. Não interessa quantos anos você tem, se você é homem ou mulher, criança ou adulto, todos nós precisamos de um pai. E o Deus Pai, Ele está presente. E nessa noite Ele quer te dar um abraço de pai a filho, para curar as tuas inseguridades, para curar as tuas dúvidas, para curar as tuas feridas do passado na área da paternidade. Escuta, você que precisa um abraço do Pai, você que não sente um abraço de um pai há muito tempo, e você sente falta do pai, de uma presença de um pai, eu te peço, sai correndo do teu lugar, que hoje Deus Pai, Ele está com braços abertos, e você vai sair daqui sabendo que você tem um pai de verdade, um pai que não abandona, um pai que nunca te abandonou, um pai que sempre esteve presente, um pai que te ama, um pai que nunca te rejeitou. Um pai que está sentado e o colo dele está disposto
e disponível. Um pai, um abraço de um pai. Você que sente, eu preciso de um abraço de um pai. Talvez teu pai faleceu há muito tempo. Talvez você não teve um pai. Sai do teu lugar, porque eu creio que hoje tem cura, tem cura, tem cura, tem cura para ti em nome de Jesus. Falsa humildade é saber que você precisa de ajuda, mas porque você acha que vai incomodar os outros, você não a pede. Isso é falsa humildade. Jesus está dizendo: seja humilde a reconhecer que você precisa do Pai. Não é incômodo, é precisar de ajuda. E eu sinto no meu coração que ainda tem pessoas lutando consigo mesmo, achando que você não merece uma outra oportunidade, achando que o Pai ainda não vai te abraçar, não tem um abraço disponível para ti. Você está ofendido ao ponto de que não vê saída. O Pai está presente. Você foi seriamente machucado, ferido, abusado no passado. Você foi ferida. Tem uma jovem aqui que foi ferida no passado. Isso tem atrapalhado a tua intimidade com Deus. Eu não sei o que fizeram contigo e não sei quem te abusou, mas eu vim como profeta de Deus nessa noite desejar uma palavra à tua vida e te dizer: o Pai te espera. O Pai te espera. Cadê você? O Pai te espera. É só um passo de fé. O Pai te espera. Sai do teu lugar. O Pai te espera. E no abraço do Pai você vai receber cura interior. Sai do teu lugar e Deus está te chamando. Para de lutar com esse sentimento de que eu não mereço. O Pai te espera. Eu preciso fechar, mas eu estou te esperando. Não tenha vergonha de admitir: eu preciso de ajuda. Cadê você? A cura nesse passo de fé que você está dando. A cura nesse passo de fé que você está dando. Chegou o tempo de voltar a confiar naquele que você chama de Pai, mas não o sente como o Pai na tua vida. E eu quebro todo o laço dos Satanás na tua mente, que ele te colocou como culpável daquilo que aconteceu contigo. Nunca foi e nunca será a tua culpa. Você não teve culpa do que fizeram contigo. Mas também não coloque essa culpa em Deus, que cada um faz segundo o seu prazer. Mas hoje vem cura de Deus sobre a tua vida. Vem um bálsamo de amor. E hoje você foi atraída de volta aos braços de Pai com laços de amor. Ah, o Pai te ama. E você é a menina dos olhos do Pai. Volta. Longe do teu amor.